Olá, aqui é o Dr. Vitor Proença, especialista em marketing médico. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode colocar o seu consultório no topo do Google em poucos minutos e sem gastar um centavo. Então vamos lá, passo a passo eu vou te mostrar aqui. Primeira coisa que você tem que definir, na verdade, é qual a sua área de atuação. Digamos que seja, por exemplo, ginecologista. Ah, Vitor, mas poderia ser obstetrícia? Poderia ser obstetra? Poderia ser ginecologia? Como que eu sei que palavra dessas aqui que eu utilizo que é mais buscada, por exemplo, na minha região? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, tirar o negrito e a gente vai fazer uma busca no Google para entender como que funciona isso. Então você vem aqui no Google e coloca Keyword Planner. E aí vai aparecer lá. Keyword Planner, você entra no Google Ads, que a gente chama, né? Acessa a sua conta aqui. E aí você vai fazer um planejamento de palavras-chave, que é o termo que a gente utiliza para isso. Vem aqui, ó, ferramentas e configurações. Clica em planejador de palavras-chaves. Palavras-chave, que é o Keyword Planner. Aí você clica aqui, ó, descubra novas palavras-chave. Você poderia também colocar aqui ver volume de pesquisa, mas vamos começar por aqui e digitar esses quatro termos aqui, ó, ginecologista, obstetrícia, obstetra, ginecologia, e vamos verificar quais são as mais buscadas. Então vamos lá. Ginecologia, ginecologista, né? Ginecologia, obstetra e obstetrícia. Vamos verificar aqui quais são as palavras mais buscadas, os termos aqui mais buscados. Poderia ser clínica, poderia ser consultório, né? Mas vamos pegar aqui essas palavras aqui inicialmente no Brasil, tá? Em português. E a gente clica aqui em ver resultados. Aqui você tem todas as buscas que são realizadas por usuários no Google, de uma maneira geral, e em smartphone, né, que é mobile. Hoje, grande parte das buscas ocorrem em mobile, né? Então você vem aqui, ó, média de pesquisas mensais, e aqui tem outros pontos que são importantes também, mas a gente não vai entrar no mérito agora, que é sobre concorrência para anúncio, né? Então, ó, a palavra-chave que é mais buscada é ginecologista. No Brasil, a gente tem por mês 90 mil buscas aproximadamente. Então, digamos que você queira ver especificamente na sua cidade. Aí você vem aqui, ó, locais, tira o Brasil e coloca. Vamos colocar aqui a cidade que eu estou, Jacareí. Jacareí fica em São Paulo. Então, Jacareí, às vezes aparecem duas aqui, eu vou colocar as duas, tá? Só para a gente ter uma ideia. Jacareí, eu vou colocar aqui também essa outra área de segmentação. Ele amplia aqui um pouco, porque tem algumas outras regiões que ele aceita. Se você atende somente nessa região aqui central, você coloca só essa região central, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Coloca aqui, salva e vamos entender quantas buscas que a gente tem nessa área em Jacareí. Ó. Ginecologista tem aproximadamente 140 buscas por mês, 140 mulheres buscando um ginecologista por mês. Ah, tá. E que mais que eu tenho de busca aqui? Olha, a segunda palavra, o termo, né, mais buscado é ginecologista Unimed, aí depois vem obstetra, obstetrícia, e aqui alguns nomes de alguns profissionais que trabalham nessa região. Tudo bem? Então, isso você pode fazer para sua própria cidade. Deixa eu voltar aqui no Brasil para a gente ter algo mais amplo de busca de palavra-chave e aí determinar qual palavra-chave que a gente vai utilizar para ranquear no Google, para aparecer lá no início do Google. Então, você pode colocar aqui, ó, ginecologista. Digamos que você também trabalhe, né, na área como obstetra ou na área de obstetrícia. Você vai utilizar essas duas palavras, ginecologista e obstetra, ou consultório de, de ginecologista e obstetra, ou ginecologista e obstetra, traço consultório médico, tá? Aí você vai definir e a gente vai selecionar essas duas palavras
Por quê? Porque eu vou ter a somatória de 90.500, né? Mais 18.000, são quase cento e poucas mil buscas aqui que a gente tem mensais, tudo bem? Então vamos utilizar esses dois, ginecologista e obstetra. Eu vou até selecionar aqui, ó, ginecologista, deixar essa aqui para baixo, que a gente pode usar depois essas palavras, mas eu vou colocar essa aqui, ó. Essa aqui é a primeira palavra mais buscada, e essa aqui, e essa aqui é a segunda palavra mais buscada. Então vamos deixar essas duas palavras. Vamos colocar ginecologista, ginecologista e obstetra. Digamos que seja um consultório. Vou colocar aqui consultório médico. Tudo bem? Com essas palavras, você já tem aqui, ó, médico, que também é muito buscado, tá? Só a palavra médico, né? Tem ginecologista, tem obstetra, você tem essa somatória e também tem a palavra consultório. Se a gente fosse fazer a somatória aqui, ia dar uma quantidade bem grande de buscas, tá? Ah, por que não coloquei obstetrícia ou ginecologia? Porque essas palavras-chave aqui, ó, são menos buscadas. Se você for buscar obstétrica ou obstetrícia, tá lá para baixo. A obstetrícia tá aqui, ó, 14.000, tá? Então vamos deixar essas duas palavras aqui, ó. Você vai inserir esse termo e pode colocar o seu nome, por exemplo, dependendo do tamanho que você queira colocar, né? Mas você pode colocar esse termo aqui no Google, tudo bem? Então vamos começar a fazer a otimização para entender como que a gente aparece no Google em poucos minutos. É, se chama Google Meu Negócio, tá? Eu não sei se você já tem o seu consultório no Google Meu Negócio. Antigamente era chamado de Google Places, mas também ele vincula no Google Maps, tá? O Google Meu Negócio, ele faz uma busca nos negócios da região. Então vou colocar aqui, ó, adicionar local, adicionar um único local, e ele vai me mostrar uma empresa nova para eu colocar o nome aqui. Digamos que eu coloque ginecologista e obstetra, e aí eu vou colocar consultório médico doutor XX. Daí você coloca o seu nome, porque o seu nome é importante também aparecer na busca, né? Então essa empresa não vai ser encontrada porque é uma empresa que eu estou criando agora, nesse momento. Aí eu venho aqui, ó, não conseguiu encontrar essa empresa? Inclua sua empresa no Google. Eu clico aqui, qual que é o nome da empresa? Ginecologista e obstetra, consultório médico, doutor, doutora, XX. Aí vamos lá. Próximo. Você quer adicionar um local que os clientes podem visitar, como uma loja ou um escritório? Sim, você tem um ponto físico, né? Você vem aqui próxima. Aí vem endereço, você preenche o endereço todo aqui, ó. Avenida, vou colocar aqui o da empresa, Carlos Drummond, opa, de Andrade, 159, conjunto 101. Bairro Jardim, Jardim Santa Maria, cidade. Vou colocar estado aqui primeiro. São Paulo, 1232850, é o CEP. E aqui não apareceu aqui a cidade, ó. Jacareí. Pronto. Aqui está o endereço. Você poderia de repente colocar uma nova linha até, mas vamos lá, próxima. Você também atende clientes fora desse local? Digamos que você não faça atendimento em outro local. Então você coloca aqui não, por exemplo. Próxima. Escolha a categoria que melhor corresponde à sua empresa. Vamos lá, consultório médico. Você poderia colocar aqui, opa, digitou errado, consultório médico, consultório médico ginecologista. Eu coloco todas as palavras aqui, ginecologista e obstetra. Consultório médico, ginecologista e obstetra. Por quê? Porque essas palavras-chave elas vão aparecer na busca do Google, tá? Ah, aqui não apareceu. Vamos lá, de novo. Clínica de ginecologista e obstetrícia. Isso aqui depois pode ser modificado, tá? Mas eu vou colocar inicialmente como
Consultório médico. Deixa aqui por enquanto, depois a gente muda, tá? Vamos lá. Aí você coloca aqui algum número de telefone, eu vou colocar o meu. Aqui você põe a URL do site, se você já tem. Se você não tem, ele cria um site simples, bem simples, automaticamente. Eu vou deixar aqui só para você ver como que fica, se você ainda não tem um site, tá? Ou você poderia também colocar aqui, ele não vai ter um site, mas eu indico sempre que tenha um site com um blog. Num outro vídeo a gente conversa sobre isso. Aí vem aqui, pronto. Ó, você poderá gerenciar a empresa de ginecologista, obstetra, consultório médico, Dr. XXX no Google, usar fotos e etc. Coloca aqui em concluir e ele automaticamente já vai criar essa empresa no Google, tá? E aí, obviamente, o que você tem que fazer agora? Aqui você tem mais algumas tarefas, né? Ó, termine de preencher a sua ficha. Você precisa colocar o horário de funcionamento, digamos que seja das 8 às 17, domingo não funciona, funciona só segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado também não funciona. Abre às 9 horas e fecha às 17 horas, digamos que seja. Aí você faz a mesma coisa aqui para os outros, né? 9, 17, 9, 17. Isso aqui é importante porque, para evitar que o paciente fique ligando só para perguntar o horário de funcionamento. Então ele já olha aqui primeiro e já tem uma ideia de qual que é o horário de funcionamento. E também depois o Google, ele lança para você os horários de pico, quando as pessoas costumam buscar mais, frequentar mais e etc, tá? Aqui você pode colocar código, etiqueta, número de telefone, mas no momento a gente não vai mexer nisso daqui. O que é importante? Você colocar todos os dados que são necessários aqui, ó. Serviços. Quais serviços que tem? Ah, então você põe aqui, por exemplo, ginecologista. Nossa, doutor Vitor, mas eu não fico repetindo isso daqui. Isso repete, mas em alguns casos é importante porque o Google acha mais facilmente conforme a densidade da palavra que ela vai aparecer mais vezes nesses sites aqui, nesse produto, né? Você não coloca preço, obviamente, né? Você coloca alguma descrição, se houver necessidade, atendimento médico particular, consulta por plano de saúde. Aí vai depender do seu tipo de serviço, né? Mas você coloca aqui, preenche esses dados aqui de informações sobre seus serviços, né? Nesse caso, não vamos colocar produtos, tá? A gente vai colocar só serviços, e aí você vai preenchendo o restante daqui. Ele criou automaticamente, que eu ia mostrar para você, que é bastante interessante, ele criou um site simples, né? Mas ele já criou aqui, ó. O site está ativo. Esse seria o endereço do site, ó. Ele é até grande, mas vamos jogar aqui na busca do Google, ver se ele já aparece, ó. Ginecologista, obstetra, consultório médico, Dr. XX, Jardim Santa Maria, aberto hoje até às 5, ligar para o telefone que está aqui. Você pode mudar essa imagem. Aqui ele já aparece na busca, né? Do Google, contato, um site muito, muito simples, na verdade, para você começar a aparecer aqui no Google, tá? Então, o que que você deve fazer? Você deve atualizar o tema, mudar as cores, para ter a sua identidade visual, né? Conforme o tipo de serviço que você tenha. De repente você quer alguma cor mais rosa, uma cor mais azulada, não sei. Isso vai depender muito do seu tipo de serviço e da identidade que você quer dar para o seu produto. E aí você pode ir colocando aqui algumas fotos, um logo, uma logomarca, você pode colocar alguma foto de algum tipo de serviço ou posts que você vai fazer aqui posteriormente, tá? Então aqui é como você vai aparecer no Google aqui, obviamente, né? Ele ainda tem o tempo de propagação para a internet, mas daqui a algum tempinho ele já vai começar a aparecer no Google e aí seria mais ou menos assim, ó, ginecologista. Eu tô aqui, vão aparecer alguns anúncios, tá? Ginecologista. E aqui aparecem
os resultados que a gente chama orgânicos. Aí eu venho aqui, mais lugares, eles aparecem em todos os lugares, ó. Várias clínicas que a gente já tem aqui, e aí você vai aparecer aqui entre essas clínicas e você pode colocar avaliação, tem uma série de coisas que são interessantes para você criar cada vez mais o que a gente chama de prova social, ou seja, para que você consiga mostrar que o seu serviço é de qualidade para as pessoas que ainda não conhecem, né? Eh, esse tempo aqui dá mais ou menos 24 a 48 horas para ele se propagar pela internet. Enquanto isso, você já pode fazer postagens aqui, ó. Ou você coloca uma atualização, ou adiciona um evento, se você for fazer, né, um evento específico na sua cidade para captação de pacientes, divulgação da marca, etc. Adicionar uma oferta ou adicionar um produto. Não é nada disso aqui, ó, adicionar produto, nem oferta, né? Ou não é um evento. A gente vai colocar, por exemplo, uma atualização. Aí você vem aqui e coloca uma foto do que você vai postar, né? E escreve aqui, ó, postagem. Se você tem um botão, por exemplo, para saiba mais ou para se inscrever, de repente você fez um e-book auxiliando os seus pacientes, você coloca aqui saiba mais ou se inscrever, por exemplo. Vamos deixar aqui como se fosse saiba mais, você coloca um link para o botão. O que você poderia colocar aqui, por exemplo, nessa postagem? Você pode criar uma linha editorial de assuntos que os seus pacientes rotineiramente buscam na internet. Para isso, você também pode vir aqui no Google Keyword Planner, que a gente chama, que é o planejador de palavras-chave, e buscar os termos que os pacientes buscam para você saber as principais palavras-chave que são utilizadas dentro do Google, tá? E aí você coloca aqui, por exemplo, na área de ginecologia, sei lá, endometriose é um termo muito buscado, dor na relação sexual, é, muita cólica antes do período menstrual, cólica fora do período menstrual. Então, existem algumas palavras que são muito buscadas porque são dúvidas frequentes dos pacientes. E essas dúvidas vão seguir o que a gente chama de jornada do paciente. Em outro momento, a gente também conversa sobre isso, né? Mas antes, por exemplo, do paciente saber que ele tem, ou ele achar, né, que ele tem uma endometriose, ele vai buscar aqui, ó, sei lá, dor relação sexual ou algum sintoma, né, de endometriose. Digamos que ele coloca isso daqui, ó, dor durante a relação sexual. Isso é normal? Ah, aqui tem alguns sites que tem esses conteúdos, né? Digamos que ele tenha também ela, né, tenha muita cólica menstrual forte, digamos assim. Ó, sinto cólicas intensas e dores na relação sexual. Vamos lá. Ela provavelmente faria essa busca aqui. E aí entenda a doença. Por exemplo, ele está falando aqui sobre alguma patologia específica, né? É assim que o paciente vai buscar. Ele vai falar provavelmente sobre endometriose, tá? É, você já sabendo os sintomas mais comuns dessas doenças específicas, né, que você trata no seu consultório, você vai lá e começa a criar uma sequência de posts para você inserir aqui no Google Meu Negócio, para que você possa aparecer cada vez mais na internet e criar cada vez mais autoridade. Esse Google Meu Negócio aqui, ele vai ser deletado, obviamente, né? Porque esse não é o nosso objetivo, mas você tem que fazer aqui, ó. Colocar logomarca, adicionar descrição, porque quanto mais completo estiver aqui, colocar uma foto bonita aqui, né? Ó, foto de capa, tá? Foto da empresa e assim por diante. Quanto mais atrativo estiver aqui, mais fácil vai ser, por exemplo, do paciente te buscar. Digamos que ele veio aqui a gente tem os anúncios todos, e ele está buscando alguém que fica próximo da casa dele, a sua paciente. Tem aqui, ó, clínica X, Y, Z, e aqui mais algumas que vão aparecer, tá?
Normalmente aparecem clínicas no alto, né, que estão mais próximas, porque isso tem uma relação muito forte com o Google Maps, que é a localização geográfica, e também clínicas que têm ótima pontuação, tá? Que são as avaliações que a gente tem aqui. Depois a gente conversa sobre isso num outro momento também, que é uma estratégia de marketing médico muito interessante para quem ainda não conhece, por exemplo, os seus serviços aqui, para os amigos dos seus pacientes, por exemplo, né? Então, essa é uma maneira muito legal de você aparecer no topo do Google, na sua cidade, né, no seu bairro mais especificamente, em poucos minutos e sem gastar um centavo. Claro que se você vier aqui no Google Meu Negócio e fizer um anúncio, você vai aparecer em dois lugares diferentes, na busca orgânica e também na busca do Google Ads, que é a busca paga que a gente fala, ok? Mas isso a gente conversa em um outro momento, tá? Só para a gente terminar aqui esse vídeo, se você tiver qualquer dúvida sobre a criação do Google Meu Negócio e como que você faz para aparecer no Google, como que você preenche os dados, se você tiver qualquer dificuldade nesse processo, entre em contato comigo, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo. Escreve também aqui nos comentários desse vídeo e a gente vai conversando sobre ranqueamento no Google e como você pode captar mais clientes, mais pacientes, inicialmente de uma maneira gratuita, para o seu consultório, utilizando o Google. Então, meu nome é Vitor Proença e esse vídeo aqui é sobre colocar o seu consultório no Google, os primeiros passos em poucos minutos e sem gastar um centavo. Então é isso aí. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.